Antes de orarmos, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado. Magnífico, divino, temível, santo, soberano, perpétuo, majestoso, eterno e glorioso Deus. Ó amado Deus e eterno Pai, assiste-me em misericórdia e compaixão, porque sei, ó Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim trago, ó Pai, a minha alma para uma realidade divina, ó Deus, transparente, real e verdadeira. Pois que sei, Senhor, que desejo, neste dia de hoje, alcançar mais uma vez a misericórdia, a piedade e a compaixão de Deus. Estou numa caminhada, Senhor, em que não há espaço para resenhas filosóficas ou até mesmo românticas. Tenho que seguir viagem, ó Deus eterno, conforme a orientação da Tua sagrada palavra. Tenho eu que nutrir a minha alma e o meu espírito, e desejo fazer, ó Deus, neste dia de hoje, em misericórdia e compaixão. Por isso, Pai Santo, justo e eterno, aborda comigo, com as Tuas mãos sagradas divinas, a minha alma e o meu espírito, e nos dá graça para assim seguirmos os trilhos da caminhada da salvação. E em Cristo Jesus possa eu, ó Deus meu Pai, dar sequência aos caminhos que, ora, em piedade e graça, são assim trazidos pelos meus lábios e pelos meus pensamentos. Destrava-os a Deus para que na junção de cada milagre em que se forma uma palavra, possa eu construir e finalizar então a minha oração. Obrigado, querido, eterno, santo e divino Deus, porque tens me levado nesta manhã a meditar, ó Deus eterno, na Tua sagrada palavra. E diante da Tua palavra, Deus, vou caminhando, confiado, não em minhas mãos humanas, não, Senhor, de maneira nenhuma, porque sei, ó Deus, que vim do pó e para o pó eu voltarei. Então, ó Deus, reflito, não apenas por alguns minutos, mas por tempos e mais tempos, porque sei, Senhor, que preciso que meus olhos espirituais estejam abertos e conectados na misericórdia, na graça e na piedade de Deus. Muitos homens, Senhor, ou milhares de homens estão com os olhos fechados e não conseguiram perceber de maneira alguma, Senhor, o que existe no mundo espiritual silencioso da parte de Deus. Então caminham a Deus e colidem uns com os demais obstáculos silenciosos da vida. E aqui assim, Senhor, estou eu para que Tu me desvie de todos os obstáculos ao qual os meus olhos, ó Deus, espirituais, se assim não alcançarem, certamente eu vou colidir. Mas aqui abraço, em misericórdia e graça, a Tua palavra. E sei, ó Deus e meu Pai, que os faróis espirituais da minha alma e do meu espírito estão conectados em Deus. E então, misericordiosamente, eu vou me lançando, confiado em Tua sagrada palavra. Há uma escritura, ó Deus, de muita idade, todavia muito eficaz, soberanamente eficaz. Diz a palavra que lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui estou eu, ó Deus, desejoso de meditar, de ruminar, de ler, de ouvir, de falar e de escutar a tua palavra. Preciso eu, ó Deus, estar ligado em tempo real de uma verdade divina de Deus. E sem resenhas, ó Deus, e quaisquer comentários ou pensamentos intermediários, vou eu buscar, ó Deus eterno, a realidade do mundo espiritual de Deus através da caminhada, ó Deus, da salvação. Estive aqui, ó Deus, até os dias de hoje, confiado, de joelhos dobrados, porque sei, ó Deus eterno e poderoso, da latente velocidade que as coisas se dão. E elas se dão em muitos momentos de forma muito silenciosa, de forma muito, ó Deus e meu Pai, difícil de se detectar, pois que a guerra, quando está latentemente aos olhos e aos ouvidos, nós ouvimos alguns momentos em que os próprios ruídos e as próprias bombas, elas são muito fortes. Todavia, a guerra silenciosa é uma guerra que há necessidade de estar ligada, ó Deus, a alma e o corpo e o espírito em potência máxima de misericórdia e graça, para que eu possa perceber todos os movimentos que se dão em meio à vida temporal. Então a tua palavra, ela me acoberta, ela me acolhe, ela me protege, ela me preserva e ela me dá o ensinamento, ó Deus, devido para que eu, de maneira alguma, venha colidir com os transeuntes do mundo, ó Deus, silencioso. E assim abrigo a minha alma e o meu espírito e os convido, ó Deus, para assim meditarem na palavra sagrada de Deus. A palavra diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Obrigado, querido, eterno e piedoso Deus, porque tem me dado graças, ó Deus eterno, para compreender que devo andar não no caminho, ó Deus, e pensamentos do homem ímpio, do homem pagão, do homem, ó Deus, que está lastriado, ó Deus, e lançado no mar da vida. Pensa de dentro para fora coisas ao qual são verdadeiramente possíveis de serem vencidas somente por um Deus. E aqui, Senhor, eu glorifico e exalto, porque vejo que bem-aventurado é o homem, ó Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho dos pagãos, segundo o conselho, ó Deus meu Pai, de todos os homens, ó Deus eterno, distanciados, indignos, incrédulos de toda a obra de Deus. Todavia me dá graça, ó Deus, para que eu não venha me deter de maneira nenhuma segundo esses pensamentos, pois a palavra de Deus diz, ó Deus eterno, que o homem não deve se deter no caminho dos pecadores. E assim, Senhor, eu glorifico, eu exalto e bendigo. Tens me ensinado, ó Deus eterno, a buscar as obras, ó Deus, da verdade de Deus. Então, aqui, nesse momento, eu vejo, ó Deus, o que devo fazer. A palavra diz que eu devo, ó Deus e meu Pai, nem me assentar na roda dos escarnecedores, e muito menos conversar, ouvir os seus conselhos. Por isso eu te dou graças, porque orienta a minha alma, que diante da guerra silenciosa eu irei encontrar inúmeras obras ao qual não conseguirei me desvencilhar, se não for, ó Deus, a lei do Senhor. Então eu busco, ó Deus, nesse momento de oração, em misericórdia e graça, não me assentar, ó Deus, nem mesmo pensar
em assim estar predisposto na roda dos escarnecedores. Dá-me ajuda e graça, Senhor, porque nesta roda, ó Deus, a guerra é silenciosa. É uma roda repleta de injustiça. É uma roda repleta, ó Deus, meu Pai, de desprezo. É uma roda que é dispersamente uma obra do mal. Ela se lança, ó Deus, meu Pai, na soberba, na altivez, na lascívia, em tudo quanto é desprezível, ó Deus, meu Pai, e assim totalmente, ó Deus, meu Pai, lançado a caminhos de morte. Por isso eu busco, ó Deus, meu Pai, a realidade de Deus neste dia de hoje, através desta oração. É bem verdade, ó Deus, que até mesmo chegar na junção de palavras e mais palavras são um longo caminho que o Senhor me dá oportunidade para que eu possa meditar diante da lei de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor, ela me leva não a filosofar, não até mesmo romantizar. A palavra de Deus me leva à verdade de Deus. Então caminho eu, visto que fui abordado pela minha alma, pelo meu corpo e pelo meu espírito, ao seguir a vontade de Deus. Então diz o Escrito do Senhor: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, eu te dou graças, porque tem aberto os meus olhos e me revelado a Deus a realidade de uma guerra espiritual humana. Quando os homens não têm os seus olhos abertos, eles ficam à deriva no mar da vida, esperando algo que venha a ser contemplado com seus olhos da carne, o que nunca virá. Porque a luta silenciosa, ela é dada em recomendação para que eu possa meditar de dia e de noite na palavra sagrada de Deus. Então aqui eu medito, Senhor, em direção ao sagrado e eterno gasofilácio de Deus. E desejo, ó Deus, em saúde espiritual, em temor, ó Deus, e confiança, lá, assim, lançar as minhas orações. Por isso eu peço a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Contempla, Senhor, contempla a minha vida em misericórdia e graça, porque sei, Senhor, que preciso seguir o mandamento de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Querido Deus, dá-me ajuda e graças, porque sou um guerreiro, ó Deus, espiritual, e não apenas cuido da sobrevivência da minha alma, mas também dos meus companheiros e companheiras em Cristo Jesus. Em muitos momentos, ou melhor, os maiores momentos, a guerra é silenciosa e repleta, ó Deus meu Pai, de inimigos inescrupulosos, de inimigos, ó Deus, maquiavélicos, cruéis e assim desejosos, ó Deus, de aniquilar em meio ao silêncio a nossa força, a nossa fé e o nosso alvo. Todavia, a tua palavra, ela me dá um norte bem claro. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu me lanço, Senhor, e tenho a convicção de que a vida é permanentemente uma guerra espiritual. E sei, ó Deus e meu Pai, que muitos homens inescrupulosos, ó Deus, de uma vida espiritual, se lançam no mar da vida. Todavia, ó Deus e meu Pai, sem as ferramentas adequadas e devidas, adentram pelo mar, mas ocorre que os ventos, ó Deus, e também as ondas gigantes da vida espiritual, do mar da vida, eles se levantam. E se eu não tiver devidamente ancorado, ó Deus, na tua palavra, sem a devida meditação, eu tenho certeza
que ficarei pelo caminho, como muitos homens e muitas mulheres ficaram. A tua palavra me recomenda que eu tenho que meditar, ó Deus, de dia e de noite na tua palavra. E quando eu medito, Senhor, naturalmente, a minha alma, o meu corpo e o meu espírito, eles vão ficando devidamente adequados. Cada uma das células, das partes do corpo, da alma e do espírito, ou se a composição assim se dá, em receberá a palavra de Deus. E assim, Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço e te exalto, porque busco a Deus irrigar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Ainda que eu não saiba a composição, ó Deus, de todos eles, uma coisa eu sei. A palavra do Senhor, quando eu medito, ela repousará sobre o meu corpo, sobre a minha alma e sobre o meu espírito. Então receberá naturalmente o que é a provisão sagrada de Deus. A tua palavra diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele sempre será um homem abençoado, uma mulher abençoada, ó Deus, um ser humano revigorado, um cristão, ó Deus eterno, que tem a convicção de que deve dobrar os joelhos, porque a luta silenciosa não é de maneira alguma para ser enfrentada, ó Deus, por um homem nécio, por um homem, ó Deus, leviano, por um homem que não é constante, por um homem que não é abundante em Deus. É preciso, ó Deus e meu Pai, levar a alma para beber da água da vida, ó Deus, através da meditação na Escritura Sagrada de Deus. A palavra do Senhor diz que um homem que se preocupa em estar meditando a palavra de Deus é um homem que recebe naturalmente, de contínua obra repetitiva, os capilares e mais capilares e mais capilares que descem do celeiro sagrado divino de Deus e da mente e do coração do Senhor. É por isso que recomenda-se ao homem meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Quanto mais a meditação for ganhando devido espaço, maior e muito maior será naturalmente as nossas armas para combatermos no mundo silencioso, invisível, ao qual só temos a capacidade de vencer se Deus estiver devidamente nos orientando na sua palavra. E é por isso que a palavra recomenda ao peregrino, à peregrina mulher, medita de dia e medita de noite. Ó querido, bendito, eterno, soberano e temível Deus, dá-me ajuda e graça para que cada parágrafo da tua palavra eu possa nutrir com a devida sabedoria. Aqui não é lugar, Senhor, de maneira alguma, de trazer uma vida, ó Deus meu Pai, poética, de trazer uma vida que parece ser, ó Deus, o auge da alegria, mas não é. Não quero eu, ó Deus, viver no mar da poesia, e muito menos, ó Deus, num mundo em que os homens assim desejam aclamar com as suas filosofias, ou melhor, com as suas construções, ó Deus eterno, ao qual foram feitas em meio à areia. Em todo tempo, quando você menos imaginar, as construções humanas, ó Deus, elas vão se desmantelar, vão se desfazer, porque foram feitas na areia e não é nenhuma verdade sobre o que fazem. E é por isso que multidões de homens e mulheres vão assim sucumbindo, vão morrendo, vão desfalecendo, vão perdendo a força, até que assim se dê a devida decapitação espiritual e física e temporal. Então o homem passa a não mais existir naquele corpo. Por isso eu te dou graças, porque tem me dado forças nesta hora para que eu possa meditar na tua palavra. A palavra do Senhor nos traz como promessa uma escritura de forma soberana e divina. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo
dá o seu fruto, e cuja linhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, e cuja a linhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ó querido Deus e eterno Pai, obrigado porque Tu trazes até a minha alma o que eu devo fazer de início, o start para todas as coisas. E desejo a Deus que os ouvintes, sejam eles homens e mulheres, crianças ou jovens, ou idosos, possam compreender a bondade de Deus. Ele inicia com um conselho, dizendo que os homens não devem andar no caminho dos ímpios, assim mesmo não devem andar no caminho dos pagãos, dos incrédulos, daqueles que têm uma vida horrenda, distante de Deus. A Bíblia diz que não devemos se dar no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é um caminho de morte, onde cada um ostenta que assim sobreviverá. E quando nós vemos a história de um homem ou de uma mulher, milhares e milhões não sobreviveram, porque destinaram as suas vidas a assim confiarem no seu braço da carne, em suas filosofias românticas, pessoais, loucas e assim temporais. O que eu trago aqui, Senhor, é em misericórdia e graça, esperar, ó Deus eterno, a Tua divina, soberana e eterna obra divina, ao qual fazes dentro do coração do homem. A Tua palavra diz que o homem será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, e tudo quanto fizer, ó Deus, ele prosperará. Obrigado, querido Deus, porque temos, ó Deus, um norte para seguir. Nós temos um norte, ó Deus, para plantar a nossa alma, o nosso espírito, junto às correntes de águas, ó Deus, que descem da Escritura Sagrada. Temos uma palavra, ó Deus, extraordinária, magnífica, ó Deus, formada, ó Deus, por milhares de versos. E esses milhares, eles vão irrigando a minha alma, e o meu espírito, e o meu corpo, e vão me dando vida em todo tempo, para que na guerra espiritual eu possa ser remontado, eu possa ser reinventado, eu possa ser, ó Deus e meu Pai, devidamente levado a uma fé perfeita em Deus. Porque a palavra do Senhor, ela está me dando graças para que eu veja que eu posso ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ela vai além dizendo que eu vou dar o meu fruto, ó Deus, no tempo certo, e cuja a minha linhagem ou a minha folhagem também não murchará. Ó Senhor, tudo quanto eu fizer, eu serei bem sucedido. Ó querido ouvinte, ó querido, ó Deus, ouvinte, assim esta palavra, para que nós possamos combater em guerra espiritual a obra divina, sagrada, da parte de Deus. O segredo das mãos divinas, sagradas e eternas de Deus está em um homem meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não assim, tão somente meditar, mas principalmente, diante da meditação, aprender a obedecer, aprender a não vacilar, aprender a não trazer os hábitos dos ímpios, ao qual são reprovados para dentro da sua vida. É muito comum nós ouvirmos alguns homens, ao qual já são e se dizem cristãos, praticarem e viverem assim sobre hábitos de ímpios e pagãos, e degustam os seus hábitos com tamanha a fé de que não estão fazendo absolutamente mal algum. O que Deus nos mostra na sua palavra é que nós alcançaremos um momento de sermos retribuídos e recompensados por Deus. A Bíblia diz que nós seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e que no seu devido tempo nós haveremos de dar a devida folhagem, que não murchará o seu devido fruto. Querido irmão, querida irmã, ouvinte desta oração, aqui está, nesta manhã, a nossa oportunidade de encontrarmos as devidas armas que são poderosas em meio ao silêncio da vida. Eu sei que a injustiça, ela se estende. Sei também que o desprezo, o cansaço, sei também
que a pequena força e a pequena fé. Em muitos momentos, você não tem como assim resistir com as suas ferramentas humanas. E a agressão, seja ela do desprezo, do silêncio, da injustiça e de tudo quanto está ao teu redor, ela vai entrando silenciosamente no seu coração, na sua alma, na sua mente e no seu ser. Todavia, há uma arma poderosíssima que você poderá deflagrar diante das suas adversidades, diante dos seus oponentes, diante dos seus inimigos. Sejam eles visíveis ou invisíveis, nós somos contemplados nesta manhã, pela graça de Deus, para meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Cada parágrafo que você digerir e eu digerir, ficaremos mais fortes, ficaremos muito mais fortes, ficaremos confiados, não naquilo que supostamente um homem ou uma mulher escolheu para fazer assim a distância ou a defesa da nossa vida, não. Vamos escolher permanecer nos parágrafos sagrados de Deus, porque o grande Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é um Deus que faz vingança diante da nossa vontade de fazer qualquer que seja a providência que esteja aos nossos olhos. Porquanto não lance seus braços, suas mãos e muito menos o seu coração. Lance-se em esperar em Deus. Lance-se em meditar na sagrada palavra de Deus, conforme a recomendação do Salmo número 1. Antes, medita de dia e de noite. É óbvio que sairemos desta seara muito mais fortalecidos, muito mais, assim, desejosos, porque fomos irrigados, fomos trazidos através dos capilares sagrados de Deus em maior saúde, em maior esperança, em maior fé. E aqui, diante deste poder divino, soberano, inequívoco de Deus, prossigo eu, ó Deus meu Pai, levando a lâmpada da fé. Levo a caminhos mais profundos, mais elevados e assim até mesmo lateralizados de difícil acesso. Vou levar a palavra soberana de Deus. Vou meditar de dia e de noite, porque sei que terei uma recompensa. O Senhor me diz que eu serei como a árvore plantada junto às correntes de águas e que no devido tempo eu vou dar o meu fruto, e que diz também que a minha folhagem ela não murcha, e quando assim se faz, quaisquer que sejam as obras, eu serei bem-sucedido. Ó amada ouvinte da palavra de Deus, ó amado ouvinte, ó companheiro em Cristo Jesus, ó companheira, todos vós que ora estão ao alcance desta oração. Nós precisamos entender maiormente a obra de Deus. Estamos em guerra espiritual e a guerra não será vencida pelas nossas providências intelectuais humanas, visto que são falidas. Muitos homens colocaram os seus próprios braços e as suas próprias vidas para que entrassem em combate e fossem resolvidos os assuntos espirituais. A Bíblia diz que nós devemos meditar, ou seja, quando você medita, você não apenas lê, você vai levar a palavra para que assim possa compreender por quais razões nós devemos meditar. Porque assim, quando recebemos cada parágrafo da espada do Espírito de Deus, da palavra, começamos a ver que não temos que lançarmos a nossa vida em nenhuma corrupção. Muitos homens estão dentro da casa de Deus, mas eles não entenderam que assim abraçam inúmeras corrupções. Porque um homem que abraça uma ferramenta que não é espiritual, ele abraça uma ferramenta das trevas. Nós observamos que quando Salvador foi preso pelos soldados romanos e Pedro lançou mão daquela espada, o próprio Salvador disse: afasta de nós a corrupção. E é por isso que ele disse para Pedro: Pedro, aquele que lançar mão da espada, a espada morrerá. Muitos homens morreram dentro da casa de Deus e mulheres em meio ao uso da ferramenta da corrupção. Quantos não morreram repletos de
intrigas, de queixas, ó Deus, e nunca lançaram o seu perdão, nunca lançaram, assim, a negociação ensinada por Deus, porque a negociação ensinada por Deus, ela está escriturada na palavra de Deus. Então é por isso que a palavra diz bem claramente: antes medita nela de dia e de noite. E assim estou eu aqui, em misericórdia e graça, trazendo a minha contribuição. Eu desejo, Senhor, que seja eu, e não apenas eu, mas todos os ouvintes, os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas vacilações, de todos os nossos erros, precipitações e coisas mais horrendas que não gostaria de maneira alguma de dar os seus nomes aqui diante do gasofilácio sagrado, divino e eterno de Deus. Porquanto, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa-nos, purifica-nos da cabeça até a planta dos pés e nos torna dignos, cada um de nós, ó Deus, em trazer a nossa oração, a nossa confiança e a nossa fé e sairmos daqui muito mais, ó Deus, fortalecidos, resilientes para uma guerra espiritual. Ora, se estamos em guerra, o que basta, Senhor, é que Tu nos prepare para cada parágrafo da Tua palavra e assim meditarmos na Escritura de dia e de noite, pois a Tua palavra nos dá uma recompensa extraordinária e maravilhosa. Nós seremos, ó Deus e meu Pai, como a árvore plantada junto às correntes de águas e que no seu devido tempo dá o seu fruto, Senhor, e cuja folhagem não murcha, e tudo que Ele faz será bem sucedido. O caminho do Senhor é que nós entendamos que a lei soberana de Deus, ela se aplica de forma milenar. Antes da fundação do mundo, já havia prazer da família real divina de Deus de que o homem fosse obediente. Haja visto que o próprio Deus, Ele diz que façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. O homem tem que entender que Deus é um ser organizado, é um ser pautado em santidade e que não deseja para a tua vida e nem para a minha vida 1/1000 sequer de que você e eu coloquemos as mãos diante da corrupção. Quando você vê Jesus falar para Pedro, ele diz: Pedro, aquele que lançar a mão da espada, a espada morrerá. Então eu vejo na meditação da palavra de Deus que eu devo ficar nas entrelinhas dos parágrafos soberanos, divinos, e observar as Escrituras e a voz eterna, soberana do Salvador. E aqui estou eu, nesse momento de reconhecendo a minha fraqueza humana, reconhecendo a minha dependência de Deus, reconhecendo que posso ajudar os meus irmãos, visto que já estou em guerra há algum tempo e posso dar a minha contribuição para o que foi alvejado, para o que está caída, para o que está apostatado, para o que ficou no meio da guerra e não está vendo que os dias estão passando. E os dias passando, você e eu ficamos suscetíveis a sermos naturalmente vencidos. Mas ora, se meditamos de dia e de noite na palavra do Senhor, o que Deus tem para nós é que nós haveremos de ser como uma árvore. Uma árvore é naturalmente um objeto de muita força. Quem pode, diz assim, lançar fora uma árvore, senão uma máquina terrena temporal? Não há força humana que possa desgarrar uma árvore, porque ela está plantada firmemente pelo poder de Deus. Espiritualmente, o homem plantado nas entrelinhas da Escritura, ou uma mulher, é um homem que será sempre vitorioso. Não tem como arrastá-lo, ele será como uma atalaia, ele será como um carvalho de justiça. Por isso, não deixe propagar o silêncio dos inimigos na sua mente, nem no seu coração, nem na sua alma. São inimigos silenciosos ao qual vão consumir a tua fé, a tua força e tudo quanto pode prosperar em você de forma positiva. Então, abra a Escritura Sagrada, medita na palavra de Deus de dia e de noite, obedece a Deus, faz questão de ser uma mulher perfeita, de um homem perfeito. Essa história
história de que não existe perfeição, isso é conversa do diabo e seus demônios. O próprio Jesus diz: sede perfeito, como é vosso Pai celestial que está no céu. Ser perfeito, querido, querida, ouvinte, é ser equilibrado. O homem perfeito, ele ouve a recomendação de Deus, porque quem dorme na sua casa à noite é você. O silêncio das armas do inimigo, eles transitam na sua mente e transitam no seu coração. Mas se você tem uma meditação de dia e de noite, o que vai transitar na sua mente e no seu coração é uma esperança divina de que ninguém poderá lhe vencer se você entregar a sua vida a meditar de dia e de noite. Todos os dias a tua alma e teu espírito terão não aflição e angústia. Elas terão uma esperança em Deus, porque em muitos momentos, quando não se tem esperança, a vontade que o homem tem é de se entregar para que aquele momento acabe. Não, amado, não, amado. A recomendação de Deus é para você e eu meditarmos de dia e de noite, porque lá na frente a sua recompensa vai chegar e a minha também chegará. Que Deus nos dê graça na guerra espiritual para entendermos que quanto mais munição descer dos altos céus através da lei do Senhor, do Evangelho de Cristo, mais sólida a mulher será, mais sólido será o varão. E aqui eu encerro, ó Deus, a minha oração, te pedindo que tu possa nos auxiliar, salvar, abençoar, nos perdoar, reconstruir e fazer além daquilo que nós possamos fazer, porque sabemos que precisamos da intervenção divina, sagrada e eterna de Deus. Recebe esta oração, Senhor. Recebe esta oração. É o que faço, Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.